Olá a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos. Eu sou o missionário Rafael Salles. Estaremos hoje trazendo aqui mais uma palavra, da parte de Deus. Vamos falar sobre os acontecimentos atuais, o que vem ocorrendo no mundo. Vamos, pela Bíblia, perceber quem está na direção, quem está dirigindo a humanidade, o curso da história humana. Mas antes disso, eu quero avisar vocês que já colocamos no YouTube um áudio, com uma mensagem. Nós temos alguns áudios gravados que estavam somente no WhatsApp. E iniciamos com esse primeiro áudio que já está no canal A Bíblia e o Mundo. Iniciamos assim uma sequência de áudios que nós vamos postar no YouTube. Então, durante as próximas semanas, estaremos colocando esses áudios com palavras oportunas para nossas vidas, palavras de Deus, sobre as Escrituras, revelações de Deus para nós. E peço também a paciência e compreensão de todos vocês, porque nós vamos, com o tempo, aperfeiçoar a questão do áudio, para ficar cada vez uma melhor qualidade também em nossas gravações, nossos vídeos, sempre com o intuito de abençoar vidas, alcançar mais pessoas. Eu quero abrir nossa mensagem de hoje lá no texto de Daniel, capítulo 2. Então vocês já podem ir abrindo aí suas Bíblias, quem estiver com ela já em mãos. Daniel, capítulo 2. Nós estaremos analisando um texto onde veremos que Deus, ele está no controle total, irmãos, da história da humanidade. Em Daniel capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 27. Eu vou antes contextualizar, falar um pouco dessa época aqui, que é o pano de fundo desse texto. Então, Daniel era um israelita que estava na Babilônia, foi levado no primeiro grupo de judeus que foram cativos para a Babilônia, na época que Nabucodonosor era o rei do grande império babilônico. E naquela ocasião, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele sonhou, nós vamos estar lendo aqui, com uma estátua, ele teve uma visão, e ele queria que algum sábio estivesse dizendo para ele o sonho que ele teve e a interpretação. Mas nenhum sábio foi capaz de dizer o que o rei tinha sonhado e trazer a interpretação em cima desse sonho. Eles diziam que isso era impossível, que o rei precisaria contar o sonho que ele teve para que eles interpretassem. Mas Nabucodonosor não quis contar o sonho, queria que eles dissessem qual tinha sido o sonho que ele havia tido. Então Daniel ficou sabendo, porque inclusive o rei Nabucodonosor, ele já tinha decidido matar todos os sábios e adivinhos da Babilônia. E aí Daniel, o profeta, aquele jovem rapaz, ele teve a iniciativa de saber o que estava acontecendo, por que o rei tinha dado aquela ordem, tinha baixado aquele decreto. Então foi falado para ele que o rei Nabucodonosor estava muito irado por conta desse sonho que ele teve. Ele tinha ficado perturbado com isso e nenhum sábio conseguia dizer o sonho e revelar a ele. Então Daniel, ele clama a Deus, ele vai até seus amigos, eles clamam a Deus, colocam toda aquela situação diante dele e Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele dá a revelação a Daniel. Ele mostra para Daniel tanto o sonho que o rei Nabucodonosor teve, quanto a sua interpretação. Então vamos lá, Daniel 2, a partir do versículo 27, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus:
Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Então Daniel está dizendo que ninguém poderia dizer qual tinha sido aquele sonho e sua interpretação. Mas ele diz, há um Deus no céu, verdadeiro Deus, o Senhor dos Exércitos. Esse revela o que está nas trevas, esse revela sonhos, esse revela o que está escondido. Deus sabe todas as coisas, Deus tem todo o poder e Ele está no absoluto controle. E Daniel diz que Deus permitiu a Nabucodonosor ver coisas que iam acontecer muito tempo depois do seu reinado. Então, no versículo 29, diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não por ter eu mais sabedoria que qualquer outro vidente, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão, olhaste e eis uma grande estátua. Esta estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Então Daniel começa a dizer sobre o sonho que Nabucodonosor teve. Ele está dizendo exatamente o que o rei sonhou. Versículo 32 em diante, eu vou ler até o 36. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. Meus amigos, Daniel, então, relata para o rei todo o sonho que ele teve. Porque Deus revelou a Daniel. E Daniel, com muita humildade, reconhecendo a graça, a misericórdia de Deus, ele chega então para o rei Nabucodonosor e diz que Deus havia permitido ao rei ter uma visão do futuro e tinha dado a oportunidade para Daniel revelar o sonho e a sua interpretação. Nós percebemos aqui que então é uma estátua, cuja a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Eu vou então, irmãos, seguir aqui para a interpretação dessa visão, desse sonho do rei. No versículo 37, diz assim: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Preste atenção, meus amigos. Daniel diz que Deus tinha dado a Nabucodonosor o reino. Então vamos acompanhando comigo o que eu vou trazer para todos nós
nessa mensagem. Então Deus, Ele é quem dá o reino, Ele estabelece reis e Ele destitui reis. Ele dá o poder, a força e a glória. Versículo 38. Em cuja mão, na mão do rei Nabucodonosor, ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel começa então a interpretação do sonho. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrantará e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Glória a Deus por sua palavra. Na última mensagem, irmãos, eu falei sobre a manifestação, do anticristo, eu falei da operação do espírito do anticristo, a manifestação física, o sinal, a marca da besta. Isso são coisas, são fatos, acontecimentos que vão ocorrer. Está na Bíblia. E em algum momento da história haverá a manifestação do anticristo, Jesus Cristo voltará, isso vai acontecer. Está previsto nas Escrituras, já está determinado por Deus. Porém, até os últimos acontecimentos, irmãos, neste mundo, nesta terra, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E nós vamos, então, percebendo por esse texto, é um dos diversos textos que fica claro o controle e a direção de Deus, a onisciência dele e como Deus sabe tudo o que vai acontecer até o final. Então esse texto ele nos deixa claro que Deus é quem direciona a história humana. Esta estátua representa então grandes reinos, grandes impérios. O profeta Daniel, quando ele começa a falar sobre a interpretação do sonho, ele diz o seguinte, que a cabeça de ouro da estátua era o próprio rei Nabucodonosor. Fazia referência ao Império Babilônico. Então, no versículo 38, ele diz, tu és a cabeça de ouro. É o Império Babilônico, cabeça de ouro da estátua. Seguindo, versículo 39 ele diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que seria o peito e os braços de prata. Que outro reino é esse? O reino Medo-Persa, com o famoso rei Ciro.
foi o Império Persa que derrotou o Império Babilônico. E depois do grande Império Babilônico, que dominou então a maior parte, praticamente todo mundo conhecido, veio então o Império Medo-Persa e tomou o poder, né, do Império Babilônico e passou a dominar o mundo. Esse reino Medo-Persa, então, é o peito e os braços de prata. Seguindo, ele diz assim no versículo 39, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então surgirá ainda um terceiro reino. Então, acompanhem comigo. Nós estamos falando de séculos, vários séculos. A visão que o rei Nabucodonosor teve, nessa visão, Deus mostrou a ele o levantamento de impérios até que esses impérios sejam todos destruídos, e a pedra, que nós vamos falar sobre isso ainda, que aparece nessa visão, destruindo completamente a estátua, representa o Messias, o reino de Jesus Cristo. Então o rei Nabucodonosor teve uma visão, né, geral, né, superficial, de toda a história. Não há detalhes nessa visão, mas nós percebemos como Deus ele está à frente, como Deus está conduzindo a história, e tudo está nas mãos dele. Nesse mundo, irmãos, muita coisa acontece por decisões de pessoas, decisões de autoridades, influência maligna, influência satânica, nós vamos falar sobre isso também. Porém, o controle soberano não sai das mãos de Deus. Seguindo aqui, esse terceiro reino é o Império Grego, ou Greco-Macedônico. É o terceiro reino, o terceiro império que aparece. São as coxas, o ventre e as coxas de bronze. O Império Grego, o famoso Alexandre o Grande conquistou, né, o mundo, a maior parte também do mundo conhecido. O Império Grego derrotou o Império Medo-Persa. E então esse Império Greco-Macedônico, ele dominou sobre toda a terra, né? Está aqui no finalzinho do versículo 39. Então nós já vimos que a cabeça de ouro era o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, e o ventre e as coxas de bronze, o Império Greco-Macedônico. O Império Grego dominou sobre toda a terra, e nessa época a cultura grega foi disseminada, né, os costumes, e o mundo foi totalmente influenciado pela cultura, né, pelo idioma grego. Continuando, versículo 40 diz: haverá um quarto reino, forte como ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. E como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino quebrará e esmiuçará. Que reino é esse? Esse é o Império Romano, o tão famoso Império Romano. Forte como ferro. O Império Romano foi muito poderoso, muito poderoso. Dominou também todo o mundo conhecido. Eles, né, vieram após o Império Grego, eles venceram os gregos, eles dominaram as nações, né? O Império Romano, ele é muito conhecido, ele é muito estudado, ele é muito documentado, em vários filmes também. Então, esse grande Império Romano são as pernas de ferro dessa estátua, dessa visão que o rei Nabucodonosor teve. Então, veja bem, aqui, irmãos, nós estamos falando, né, de uma época em que o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro babilônico. Aqui está no ano mais ou menos 500 e
598, 597 antes de Cristo. Daniel ele foi levado no primeiro grupo de cativeiros, né, de israelitas para a Babilônia no ano de 598. E então foi logo ali após esses anos, né, que ocorreu essa história, esse sonho e essa interpretação de Daniel. Então ali, ano 590 alguma coisa antes de Cristo. Mas nós já chegamos aqui no Império Romano. O Império Romano ele foi até séculos depois de Cristo, né? Ele foi aos poucos sendo desestabilizado, enfraquecendo. Então vocês vejam quantos séculos estão passando nessa única visão que o rei teve, né, dessa estátua. Seguindo, versículo 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que eram em parte de barro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés, né, eram em parte ferro e em parte barro, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Então, o pé e os dedos, ferro e barro, representa um reino dividido. Depois do Império Romano, presta atenção, irmãos, depois do Império Romano, não houve mais um império que dominasse o mundo todo. A maior parte do mundo conhecido não houve mais. Depois do Império Romano, foi se dividido o mundo em vários impérios, em vários reinos, e que foram cada vez mais se fortalecendo, né? Então, os grandes impérios que existiram na história foram o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Greco-Macedônico, o Império Romano. Depois disso, surgiram, né, outros vários reinos que foram se fortalecendo com o tempo, né? Então, não houve mais um domínio no mundo inteiro, não houve mais. Embora alguns, né, na história tentaram isso, mas não houve mais impérios como esses 4 impérios que nós estamos citando aqui. Então, presta atenção, irmãos. Hoje, nós estamos justamente nessa época desse pé e dedos da estátua, mistura de ferro com barro, reinos divididos. Você tem várias potências, né? Nós vemos vários reinos poderosos, várias potências no mundo. Por um lado é forte, por outro é frágil, né? Assim representando o ferro e o barro. Versículo 44 ele diz: mas nos dias desses reis, desses governos, Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Irmãos, presta atenção, olha que coisa interessante. Então, depois dessa época dos reinos divididos, olha como nós nos aproximamos do final dessa terra. Nós estamos nessa época dos reinos divididos. Após esses reinos divididos, Deus suscitará um reino que jamais será destruído. Esse é o reino do Messias, é o reino de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ainda no versículo 44 diz: nem passará a soberania deste reino, do reino de Cristo, a outro povo. Não vai haver essa transferência, essa passagem de bastão, né? Vamos dizer assim. Não haverá mais essas transferências de poder de um império para outro, mas a soberania deste reino subsistirá para sempre, o reino de Jesus. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Vocês, né, devem lembrar de que na mensagem do culto passado, quando eu falei sobre o anticristo, lá em Apocalipse diz que ele estaria reunindo, né, na pessoa do anticristo a força, o poder, a violência desses grandes impérios. Lembra daquela figura dos rostos dos animais?
O anticristo, ele reunirá a força de todos esses impérios. É como se eles se juntassem. E o que acontecerá? Jesus Cristo, quando voltar, ele destruirá, por isso que aqui diz que ele destruirá, consumirá todos esses reinos. Esses reinos, sejam essa representação dos grandes impérios, sejam esses reinos divididos, essas grandes potências que temos hoje. Então, irmãos, tudo isso passará, será destruído. Não existirá mais, mas subsistirá para sempre o reinado do Messias, do Senhor Jesus Cristo. No versículo 45 diz que, porquanto o Senhor, o Rei, ele viu do monte que foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro. Veja bem, olha o que eu falei. Ela destrói o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Essa pedra destrói toda a estátua, todas as representações desses impérios, desses reinos, dessas potências. Essa pedra destrói tudo. No versículo 45 ainda, e Deus faz saber então ao rei o que vai suceder no futuro, um futuro longínquo, como eu falei, muitos e muitos séculos, milênios, Se era por volta do ano 590 que o rei teve essa visão, nós estamos falando aqui de mais de 2000 anos, Nós já estamos, 590 a.C. foi quando o rei teve esse sonho, nós já estamos no ano 2020 depois de Cristo, milênios se passando. E Daniel está dizendo, Deus fez o rei saber o que vai acontecer lá no futuro, bem longe. Então a visão da estátua representava aquele tempo presente até o final dos tempos. Percebemos então o controle de Deus sobre a humanidade. A história humana está nas mãos do Senhor, Criador dos céus e da terra. E assim, irmãos, eu quero iniciar esse nosso tema, que é o cenário mundial atual. Quem dirige a humanidade? Eu não vou conseguir tratar de tudo numa palavra só, numa pregação só, num vídeo só. E ficaria muito extenso. Então essa aqui vai ser uma primeira parte. Percebemos então que nada escapa do controle soberano de Deus. Nesse trajeto, como eu disse, durante todos esses séculos, esses milênios, muitas coisas vão acontecer, meus amigos. Muitas coisas têm acontecido. Existem muitos detalhes, existem muitos desencontros na história, existe aí influência do maligno, existe a ambição humana, existe a corrupção, a busca pelo poder, enfim, vamos falar de algumas coisas durante essa, eu vou chamar assim de série, E aqui nós estamos no primeiro vídeo. Então, irmãos, assim nós vamos entrar então mais especificamente no que está acontecendo hoje no mundo. Vimos um contexto histórico, de um tempo bem distante até agora, percebendo então que Deus está no comando, e agora nós vamos entrar em questões mais específicas do que acontece no Brasil e no mundo. Antes disso, vamos ler comigo, me acompanhem por favor, ainda aqui em Daniel 2, eu vou ler o versículo 20, 21 e 22. Diz assim, versículo 20: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos, ele quem? Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Deus, então, estabelece, constitui reinos e destitui também, derruba reis.
É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus conhece e sabe de todas as coisas. Não há nada escondido diante dos seus olhos. Ele sabe o que está nas trevas, no submundo. Ele sabe de tudo que está escondido. Isso é importante para a gente entender sobre tudo que vamos falar aqui, que Deus ele revela as coisas, o que está escondido nas trevas, o que está obscuro, Deus traz a luz. Nós vamos perceber essas coisas. E o que vem acontecendo durante toda a história? O que vem acontecendo, amigos, é que a humanidade ela tem se afastado de Deus. Por conta do afastamento de Deus, da rejeição à sua palavra, Deus permitiu então que o mundo sofresse a influência de Satanás. Então, reinos, os governos, os impérios, eles sofrem influência direta do inimigo, do diabo, e são utilizados por Satanás como meios, né, para também que ele prossiga com seus planos, porque Satanás tem os seus planos, né, de dominação, ele quer adoração, né, ele sempre quer estar se colocando no lugar de Deus, acima de Deus. Então ele influencia, ele usa governos, reinos, impérios. Exemplos disso são os seguintes. Lá em Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto, nós verificamos que Satanás ele oferece a Cristo os reinos da terra, né? Então ele mostra a Jesus, ele leva Jesus para um local alto, ele mostra a Jesus os reinos da terra. Nós já falamos sobre isso aqui. E ele diz: se prostrado me adorares, te darei os reinos, né, da terra e toda a glória deles. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que Satanás ele está ali no governo de reinos, ele influencia diretamente, ele usa desses governos. Além disso, além desse exemplo que eu acabei de citar, nós vemos também em 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz que o diabo ele é o Deus deste século. Ele está no comando aí da terra, do mundo. Presta atenção, Deus está no controle absoluto. Deus está na direção da história. Mas no trajeto da humanidade, muita coisa acontece. E existe a influência e o governo de Satanás sobre nações. Vamos acompanhando para que fique bem claro, né, toda essa perspectiva bíblica, né, espiritual e da realidade que nos cerca. Ainda em João 14, o próprio Cristo diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Eu falei em mensagem anterior que o trono da iniquidade, o reino de Satanás nessa terra, só acabará quando Cristo voltar. Por enquanto, ora ele vai estar avançando nos seus intentos malignos, nos seus planos, ora ele vai ter seus planos frustrados, estou falando do diabo, né? Então, ele vai estar sempre buscando a dominação do mundo, o controle sobre tudo e sobre todos. Ora Deus permite ele avançar etapas, ora Deus intervém, né? E aí ele tem seus planos frustrados, né? Satanás. E assim então, irmãos, nós percebemos claramente que a Bíblia diz que durante toda a história existe essa influência, existe
esse domínio de Satanás. Ele direciona muitas das atitudes de imperadores, de reis, de governantes. Isso é muito importante para a gente entender tudo que eu estarei falando, né, nessa nossa série sobre o cenário atual mundial. Ok? E ainda, irmãos, a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Lá em João 8, Jesus diz que o diabo ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Isso é muito importante também para um esclarecimento, para um entendimento maior. Porque nós vemos claramente nas Escrituras que ele é o Deus desse século, o príncipe deste mundo, e ele também é mentiroso, é o pai da mentira. Logo, o que predomina nessa terra? A mentira, o engano. E para isso, Satanás usa de diversos meios para enganar as pessoas e manter elas longe do conhecimento de Deus. Eu vou estar encerrando essa primeira parte nesse momento, tá? Para que não fiquem muito extensos os nossos vídeos, né, as nossas mensagens, e espero que vocês estejam compartilhando, acompanhem, divulguem, porque é a revelação de Deus para as nossas vidas. É muito importante. Tudo que será colocado, irmãos, tudo que será falado aqui tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso cotidiano, com toda a realidade que nos cerca. E então que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que a presença dele esteja na sua família, na sua casa, que a paz de Cristo esteja com você, e assim nós então seguiremos, né, nessa nossa mensagem, nessa nossa série sobre o cenário atual mundial. Então até uma próxima mensagem, fiquem com Deus.